chegar aqui um pouco mais perto para ficar melhor. Então, o que eu mostrei aqui para vocês é exatamente uma das opções que a gente pode fazer como um lanche, tanto da tarde quanto para o seu almoço, ou para sua janta, ou simplesmente para o seu café da manhã. Exatamente porque fica maravilhoso e são nutrientes que a gente precisa combinar para ingerir. De verdade, ideias de receitas é o que não falta. Eu tô tentando preparar aqui um e-book exatamente para que você possa fazer na sua casa diferentes receitas, exatamente para que você não fique enjoando, né? Para que você consuma todo dia coisas diferentes. E essa receita dessa crepioca com brócolis, gente, é maravilhosa. De verdade, a gente precisa tanto do brócolis, que é do ferro e do ácido fólico, a gente precisa para deixar a nossa imunidade muito melhor, a gente precisa disso. A gente precisa também dos ovos que a gente adicionou, que é exatamente a proteína. A gente precisa disso principalmente para nossa coordenação motora e para os nossos músculos e ossos também. A gente precisa também de um alimento que não tenha glúten. Então, o que a gente usou? A tapioca. Exatamente. Então a gente colocou a tapioca. E para dar sabor, a única coisa que eu utilizei, sabe o que foi? Sal light, porque é isso que eu utilizo, exatamente porque tem um pouquíssimo sódio. Na verdade, assim, para a porção do pacote ou da porção que você utiliza, tem 50% menos sódio. Então vale muito a pena. Então se você usa aquele salzinho de cozinha tradicional, utiliza esse, porque o iodo ele tem, só não tem o sódio que faz a gente engordar e a gente passar mal. Então essa receita é uma receita maravilhosa que eu consumo quase todos os dias, exatamente em determinados momentos, ou no café da manhã, ou no almoço, ou no lanche da tarde, ou na janta. E de verdade, além de sustentar, ele também ajuda e muito na parte imunológica e também do nosso sistema nervoso central e também da nossa medula, porque ajuda a ter um resultado melhor nos nossos exames e no nosso corpo. Aparentemente você fica muito mais resistente. Hoje eu não fiz academia, né? Não desci para fazer academia, nem para os braços, nem para as pernas. O que eu fiz? 2 quilômetros de caminhada, de verdade, até o laboratório, de casa até o laboratório, exatamente para pegar os meus exames que eu faço esporadicamente, tanto aqueles que o médico solicita, quanto aqueles que eu acabo solicitando também, para que eu possa fazer e acompanhar mais frequentemente. Então eu fui hoje buscar os meus exames e já vi alguns resultados que eu entendo alguma coisa. Então o que era específico a minha área, que são os exames de sangue praticamente tradicionais, então eu conferi e tá, graças a Deus, tudo certo. Eu vou continuar fazendo tudo certinho, exatamente para ter uns benefícios melhores. E aqui eu já falei para vocês, né, que a gente tá no mesmo barco. Eu também tenho... Nossa, tá vermelho aqui? É por conta do sol que eu tomei. Eu também tenho esclerose múltipla, tá? Infelizmente eu também fui diagnosticada. Com a minha idade, não era nem pra eu ter, mas como eu sempre falei que eu sou um estudo de casa, as coisas acontecem comigo e a gente vai investigar exatamente para saber o que de fato tá acontecendo comigo, porque no meu caso, eu fui diagnosticada com esclerose múltipla exatamente por conta das minhas lesões, tanto na minha cabeça quanto na minha medula. E são muitas lesões, muitas mesmo, mais de 100 só para você ter ideia. Então são lesões graves até. Só que graças ao nosso bom Deus, ao nosso Pai Todo-Poderoso, que é Criador do céu e da terra e de todos nós, eu não fiquei com um problema tão grave, né? O meu corpo, ele responde mais ou menos bem.
Eu só tenho dificuldade ainda, às vezes na fala eu falo muito rápido. Eu sempre falei, mas agora eu tô falando muito mais rápido, então eu tô fazendo um controle muscular com a minha boca exatamente para que eu possa falar mais devagar. A minha destreza na mão direita, ela é diferente do que eu tinha antes, né? Então eu tenho menos força na minha mão direita e mais forças também na minha mão esquerda. É engraçado isso, porque antes era o inverso. Mas eu percebo, principalmente na hora de fazer um movimento de algum tipo de exercício físico. Então aqui eu faço menos repetições do que desse lado. Ou às vezes, quando eu já tô bem cansada, eu diminuo 1 quilo nesse braço e continuo com o mesmo quilo nesse braço. É diferente, né? Mas é assim que tá funcionando pra mim agora. Eu não deixo de fazer atividade física. Eu faço, mas de uma forma mais controlada. Uma das coisas que eu percebi também é que eu fico mais surda. Quem percebeu isso foi meu filho e meu marido. Exatamente porque eu comecei a falar alto. Então, não era tão normal eu começar a falar alto dessa forma. Então, alguma coisa estava errada. Então, eles perceberam que tinha coisa errada, sim, por eu estar falando alto. Então, isso já foi uma das alertas. A minha paralisia, porque eu sempre vivi correndo para cima e para baixo, fazendo 1 milhão de coisas. Só que de repente eu sentei porque eu tava cansada e geralmente eu não sento quando eu tô cansada, né? Mesmo estando cansada, eu não sento. Só que dessa vez eu sentei e fui levantar com aquela coisa na minha cabeça de que não, sentar, eu não posso parar, eu tenho que levantar de novo e continuar. Só que na hora que eu fui levantar, eu não consegui sair do lugar. As minhas pernas estavam paralisadas. E aí eu entrei em desespero. Ali mesmo eu comecei a chorar, eu entrei em prantos. Tô engasgada. Com facilidade também. Eu comecei a chorar, eu fiquei desesperada. Exatamente porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Por que eu não estava conseguindo levantar? E aí eu já liguei pro meu marido. Sorte que nesse dia eu estava trabalhando em casa, né? Mas eu não consegui sair do escritório em casa. Eu fiquei ali e aí eu liguei pro meu marido. Ele veio até mim, me ajudou a me levantar e a ser direcionada até a cama, aonde eu fiquei deitada por 16 horas. E eu levantei, continuei fazendo minhas atividades como se nada tivesse acontecido. E aí eu falei, eu vou no médico para ver o que tá acontecendo comigo. E aí eu cheguei no médico, já quase não enxergando direito também, porque eu comecei a ter um pouco mais de dificuldade na hora de enxergar. Eu começava a ver a pessoa, porém eu via de uma forma diferente, como se ela tivesse dupla, sabe? Como se ela tivesse... É diferente, é bem diferente. Vou levantar um pouco mais aqui a câmera. Eu comecei a ver diferente e eu já achei estranho isso. E aí eu também contei pro médico o que estava acontecendo comigo. E eu percebia que a minha visão ficava assim, um pouco turva, sempre quando eu tomava banho quente ou eu ficava exposta no sol muito tempo. E eu comecei a perceber isso de um mês pra cá. Porque era rápido, né? Então esse sintoma vinha e desaparecia, tá? Da visão turva. Então por isso que eu não procurei um médico. Eu só achava que era por conta da claridade ou do calor. Mas a paralisia eu procurei o médico rápido. Durou menos de 24 horas esse meu sintoma.
E aí eu fui no médico e aí ele fez tomografia, já fez um monte de coisas e ele falou assim, olha, eu tô desconfiado de uma patologia, mas eu vou pedir para que você faça outros exames. Tá bom, eu saí de lá com uma lista tremenda de outros exames para fazer, inclusive o de coleta de líquor. Eu saí de lá com esse exame também, fiz a coleta, que eu já imaginava ser totalmente desagradável, mas graças a Deus não foi tão desagradável assim, eu consegui fazer, né? Não foi tão desagradável, foi desagradável, mas não tanto quanto eu vi as pessoas falando. Fiz essa coleta de líquor, chatinho, e tava preocupada em ver os resultados. Os resultados saíram. Eu não abri. Da mesma forma que eu peguei, eu levei no médico para que ele abrisse. Porque geralmente eu abro, alguns exames eu abro, né, antes, para dar aquela espiadinha. Tenho certeza que você também aí faz a mesma coisa. Pois bem, só que dessa vez eu não abri. Eu levei para ele, ele abriu e aí ele viu ressonância e líquor e ele falou, o diagnóstico fecha. Você agora é portadora de esclerose múltipla. Só que o que eu acho aqui é que pelo seu diagnóstico, pelas lesões, era para você estar bem mais debilitada. Você não ficou 24 horas com sintoma. Você não teve sequelas. Mas eu tenho um pouquinho mais de dificuldades para fazer certas coisas que antes eu fazia tão naturalmente. Uma delas é raciocinar muito rápido, ter aquela agilidade de raciocínio. Eu tô um pouco mais lenta, mas eu tô um pouco mais lenta. Tô um pouco mais lenta também no sentido de andar, eu percebo. Que ando mais devagar, antes eu corria praticamente, hoje eu ando teoricamente normal, só que não é mais da forma que eu andava, então para mim é muito lento. Continuo fazendo as atividades físicas, só que agora com mais intensidade e mais frequência. A minha alimentação, afinal, eu sou nutricionista, então eu tive que controlar muitíssimo mais. Antes era 90% que eu comia bem, agora é 95%. Não falo 100% porque quase nada é 100% e eu não sou 100%. E não vou ser, porque eu como coisas que eu gosto, mas eu me controlo muito, principalmente porque eu sei que aquilo vai me trazer um resultado. Então, se eu quero aquele resultado, eu abuso daquilo, por exemplo, o brócolis, por exemplo, os alimentos muito mais saudáveis e que não são anti-inflamatórios para o meu corpo. Agora, aqueles alimentos que eu sei que não são tão bons, então eu como, só que uma quantidade muito menor e sempre faço muita atividade física depois, exatamente para compensar. Comecei a usar óculos, tudo bem que o meu grau é muito pequeno, eu não vou entender direito como que funciona, mas eu tenho no máximo 1 grau, aí eu tenho 0,75 de uma coisa e 0,25 de outra. Porém, eu uso óculos de 0,75 e 0,25. Não uso esse de 1 grau porque ele é compensado com uma outra coisa que eu não sei exatamente o que é, mas é por conta da claridade. Eu tenho fotossensibilidade, então eu acho que o grau a mais é exatamente para isso. Então o meu óculos é aquele óculos com grau, sim, não é duplo, não é. Ele tem o grau, só que ele, conforme eu tô num lugar muito claro, ele vai escurecendo um pouquinho e fica bem escuro. Então é esse óculos que eu tô usando agora, que me ajuda muito para fazer certas coisas, principalmente na leitura ou mexer no computador, que eu mexo muito também, porque afinal de contas eu trabalho muito no computador, porque eu trabalho muito em casa
e também presencialmente. Só que presencialmente eu vou fazendo o quê? Dirigindo. Então eu preciso do óculos, sim. Assim, gente, só que na hora de fazer baliza, por exemplo, eu tiro o óculos, porque eu gosto de ter os reflexos muito mais apurados, eu não gosto que nada me atrapalhe. Então, para fazer baliza, eu tiro o óculos e eu consigo muito melhor e muito mais rápido fazer baliza. E assim, gente, eu tô me adaptando, eu tô tendo muito mais fé em Deus, porque eu tenho fé e eu acredito que nada para Ele é impossível. E quando a gente tem fé, a gente acredita, tudo pra gente acaba sendo mais fácil. Eu comecei a agradecer muito mais do que a pedir. Então, na hora que eu levanto, na hora que eu acordo, eu abro meus olhos, eu levanto e vou até o toalete para fazer as coisas básicas, escovar os dentes, urinar. Eu agradeço, eu rezo e agradeço a Deus por eu estar fazendo aquilo. Quando eu vou dirigir, quando eu vou fazer qualquer coisa durante o dia, quando eu desço para academia, quando eu faço qualquer tipo de coisa, eu agradeço a Deus por eu estar ali fazendo. De noite, quando eu vou tomar meu banho, que não é mais quente, não posso tomar mais banho quente, apesar de que eu tenho muita vontade de tomar aquele banho quase pelando, sabe? Mas eu não posso, tem que ser um morno para frio. Quando eu vou tomar o meu banho, eu agradeço tanto a Deus por eu estar ali tomando banho sozinha, porque eu sei que era para eu estar tomando banho com auxílio. Era para eu estar encarando os meus desafios diários com auxílio, porque a minha situação sempre foi e é grave. Mas, como diz os médicos, eles não sabem exatamente o que acontece comigo, porque o meu corpo ele tá reagindo de uma outra forma. Ele combate certas coisas, sabe? E eu acredito que não é só pelo meu estudo, sabe? Não é pela minha experiência com alimentação, em regrar o que tem que ser feito, não é só isso. Não é só isso. É a minha fé, que de verdade eu posso dizer que ela praticamente move montanhas. A minha fé em Deus, eu acredito que ela seja tão forte que ela faz sim com que eu enxergue somente na minha frente o que é de fato importante. Então, por isso que eu priorizo muito mais as coisas do que eu peço as coisas. Eu agradeço muito mais ao universo, as coisas que tá aqui pra gente, né? Ao sol que tá aqui pra eu ir lá tomar sol. Além de tomar vitamina, lógico, um produto sintético que é feito pelos homens, eu tomo. Sim, porque precisa, mas eu também tomo o meu sol. Eu tomo minhas suplementações necessárias, eu tomo minha creatina, que é muito importante. Tomar a creatina é muito importante. Eu lembrei dela exatamente nos momentos que, quando eu trabalhava em hospital, principalmente na UTI, a gente ofertava para pessoas acamadas e realmente a gente tinha uma melhora muito grande com ela. Então eu comecei a consumir a creatina porque eu sei o quanto ela é importante pra gente, principalmente pro nosso sistema nervoso, principalmente na reconstrução e formulação e proteção da bainha de melina, aqueles sinais que vão sendo afetados, que por isso a gente tem esclerose múltipla. Então eu consumo exatamente para proteger, para tentar blindar o nosso sistema imunológico de coisas que pode ser que aconteçam. Então eu também montei esse canal exatamente para que a gente possa bater papo, a gente troque figurinha. Depois eu penso também em fazer uma live exatamente para que a gente possa bater papo ao vivo aqui, conversar, esclarecer as coisas que vêm acontecendo com a gente, como a gente vai lidando.
o que é melhor fazer, o que é melhor não fazer, o que é melhor esperar um pouquinho. Então a ideia de montar esse canal é exatamente isso, para inspirar vocês que também têm esclerose múltipla ou simplesmente só tem um diagnóstico de doença autoimune, porque a gente tem também, né? Só que a gente tem que pensar o seguinte, que tá bom, além do nosso corpo nos proteger, ele está tentando nos atacar. Então, vamos fazer com que ele ataque outras coisas e não só os órgãos principais, os neurônios principais, os nervos principais, as sinapses principais. Vamos tentar fazer com que ele afete uma outra coisa. Mas eu tenho certeza que com alimentação controlada ele vai sim afetar outras coisas, mas a nossa fé vai nos blindar de qualquer problema que possa aparecer. Ou esse problema até tá ali, só que a gente vai conseguir lidar com ele de uma forma muito mais especial, como eu tô lidando. Eu sei que esse problema é grave, era para ser muito mais grave, só que a minha fé, a minha alimentação, ela bloqueia. Então ela faz com que eu faça as coisas que eu ainda tenho vontade de fazer. É isso. Então eu vim aqui bater um papinho rapidinho com você. Com certeza tem 1 milhão de coisas pra gente falar, pra gente trocar ideia. Mas é isso. Então, um forte beijo pra você. Fiquem com Deus. Tenham fé. Porque é só assim que a gente vai conseguir lidar com o problema. E dá uma olhadinha também lá no meu canal de unhas postiças, porque eu fiz essa belezinha aqui sozinha. Então, dá uma olhada lá, que eu tenho certeza que você vai gostar. E depois a gente volta aqui também falando, além de dicas de alimentação, de dicas de qualidade de vida, de atividade física. Aqui embaixo também, num shorts, eu coloquei uma dica de como fazer adaptações na sua escada para a cadeira de rodas. Foi uma das coisas também que a gente fez há um tempo atrás e que eu achei interessante compartilhar, porque muitas pessoas também querem, precisam dessa ideia. E é engraçado que lá na frente, há alguns anos atrás, eu nunca pensei que eu poderia também usar isso, né? Mas graças a Deus, assim, a minha fé foi tão grande de compartilhamento das coisas que pode ajudar ao próximo, que eu acho que eu fiquei sim blindada com algumas coisas. Então é isso, gente. Chega de falar, eu gosto de falar, né? Gosto de falar, mas agora eu vou ter que trabalhar um pouquinho também. Já falei pra vocês que eu trabalho em casa e trabalho na rua. Então, como eu já saí, então agora eu vou trabalhar aqui um pouquinho em casa, preparar um almoço e sair. Então, um forte beijo para vocês, se cuidem, fiquem com Deus e até uma próxima dica ou até um próximo vídeo. Tchau!